Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo, e também aos demais irmãos, irmãs e amigos que nos assistem nesse vídeo. Eu sou o pastor Fernando Fernandes. Para essa ocasião, eu quero compartilhar com vocês algo do Salmo 5. Salmo 5. O tema que eu escolhi é a oração da manhã. E você já deve ter percebido que eu gosto muito de observar as coisas em volta e depois, então, na minha reflexão pessoal, na minha devocional, eu gosto de compartilhar das experiências que eu tenho, a construção do estudo bíblico, na interpretação bíblica, para compartilhar com você. E esse salmo, ou esse verso 3 do Salmo 5, foi justamente assim. Eu acordei de manhã, sentei na beira da minha cama e na minha oração ali matinal, bem rápida antes de levantar, depois eu faço o devocional, mas eu me lembrei desse texto. E aí eu peguei o celular mesmo, abri o aplicativo da Bíblia, li esse texto, orei novamente e já me surgiram as ideias e eu anotei. E eu quero compartilhar com você. Quem sabe na sua oração, um dia desses pela manhã, você se lembre disso e consiga abrir o seu coração para Deus. Um tempo muito difícil que nós estamos passando. A quarentena, principalmente aqui no estado de São Paulo, ela é esticada cada vez mais, né? Era para terminar e mais 14 dias, e agora vai. A gente, se voltar às igrejas, é só a partir do dia 20 de julho, as escolas já anunciaram que o retorno é só a partir de 8 de setembro, se tudo estiver bem. O estado todo tem que estar, como eles dizem aqui, na fase amarela, né? Porque tem a vermelha, tem a laranja e a amarela. Aqui a nossa região estamos na fase laranja ainda. A vermelha tem algumas regiões tudo fechado. Então, isso gera ansiedade, isso gera, de certa forma, angústia, dúvidas, e a gente fica meio que a minha filha, ontem, falando por mensagem, que ela está com muita saudade de estar no culto, no templo, porque ela gosta dos louvores, ela sente, ela gosta de ouvir a palavra e aprender, e nós temos intérprete para os irmãos, membros da igreja, que são surdos, né? É bênção de Deus. Então essa oração da manhã do grande salmista e profeta Davi, o grande rei Davi, ela cabe para nós. O texto diz assim: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração, ou o meu sacrifício, que seria a ideia, e aguardo com esperança. A partir dessa leitura, deste verso especificamente, o que vem ao meu coração e eu quero compartilhar com você é assim: olha, não fique aborrecido, não perca a esperança, não se revolte contra Deus. Mesmo o salvo, mesmo os cristãos, evangélicos, pessoas boas, temos ou enfrentamos dificuldades e crises na nossa vida. E aí, se você pegar todo o contexto no Salmo e você ler os versos de 1 a 6, né? Veja aí o verso 2. Atenta para o meu grito de socorro. Veja o verso 1. Considera o meu gemer. O salmista Davi estava enfrentando um problema e ele geme diante de Deus e pede socorro. Ele não blasfema contra Deus. Ele não peca contra Deus. Ele não fala bobagem
acusando Deus. Simplesmente ele geme, ele clama e ele diz: Deus, dá ouvido ao meu clamor. Eu estou implorando ao Senhor. Outra coisa que marcou o meu coração nessa manhã, quando eu estava orando, foi que Deus nos guia e nos ajuda na caminhada. Apesar de todos os problemas, apesar dos gemidos, apesar do grito de socorro, da necessidade da gente implorar o cuidado de Deus, Ele nos guia, né? Se você olhar o verso 8 desse Salmo 5, o salmista diz assim: conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Ele tinha inimigos, e no contexto aqui eram homens maus que tentavam matá-lo, destruí-lo, que perseguiam. Mas nós podemos fazer uma aplicação, trazendo para a nossa realidade e pensar nos nossos problemas, nas enfermidades, nessa pandemia doida, no coronavírus, né? E outras enfermidades, diabetes, pressão arterial alta, pessoas que têm problemas cardíacos, né? Pessoas que estão padecendo com câncer, que estão em tratamento. Nós podemos aplicar para tudo isso, porque tudo isso é inimigo da nossa vida. Se não bastasse o diabo como inimigo das nossas vidas, que vem com intenção de destruir, de matar, de roubar, nós ainda lidamos com esses problemas que são da natureza física, da existência fisiobiológica do ser humano. E aí ele diz: Deus, aplana o meu caminho, me guia, me conduz. Ou seja, ele está pedindo que, de certa forma, que Deus pegue na mão dele e leve, como a gente faz com uma criança para atravessar a rua, ou que Deus dê o braço dele para a gente segurar, como a gente faz às vezes com os idosos também, para andar na rua, atravessar uma calçada, alguma coisa, ou que Deus faça como fez com o povo de Israel, colocando uma tocha de fogo acesa durante a noite, para eles terem a visão do caminho que deveriam seguir, ou uma nuvem durante o dia que ia na frente guiando, como fez com aqueles pastores, né, que estavam no campo e viram uma estrela diferente, né, que brilhava de forma mais intensa, e eles foram guiados até Nazaré, até Belém da Judéia, perdão, aonde Jesus nascera, naquele estábulo, né? E inclusive eles disseram: vimos a sua estrela. Então, de alguma forma, que Deus nos guie e vá aplanando o caminho, ou seja, vai tirando todas as imperfeições, todos os buracos, todas as pedras de tropeço, tudo, vá aplanando mesmo. É como se Deus estivesse passando assim uma máquina de terraplanagem, ou fazendo um asfaltamento, ou uma recapagem de asfáltica, para que o caminho fique plano e a gente não tropece, a gente não corra risco de cair em buracos, torcer o pé, e a gente consiga caminhar com segurança, guardados, guiados pela poderosa, pela potente mão de Deus. Mas também eu observo aqui nos versos 11 e 12, outra coisa importante que pode fazer parte da nossa oração da manhã: pedirmos a Deus que nos ajude para a gente não perder a esperança, nunca, jamais. Porque nós não podemos perder a alegria e a certeza desse cuidado de Deus, da bênção de Deus sobre as nossas vidas. E aí o texto diz: alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, ou seja, em Deus, cantem de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor protege como um escudo. Imagine a gente, por alguma razão, por uma tristeza, uma angústia, uma depressão, por uma ansiedade qualquer, perder isso.
perder essa alegria de saber que Deus está cuidando de nós, perder essa alegria, essa exultação por saber que Deus nos abençoa e nos protege com o seu favor, como se tivesse colocado um escudo diante de nós. Então nós não podemos perder a esperança de que Deus está vendo tudo e Ele está cuidando de tudo e está nos protegendo em todas as situações. Não importa se o inimigo é uma pessoa, se é uma enfermidade, se é uma pandemia, não importa se é o diabo contra nós. Deus é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas, aleluia. E Ele está, sim, atuando em nosso favor. E devemos, na nossa oração matinal, se você não tem esse hábito, crie. Pedir a Deus que nos dê a condição de vencer esses inimigos, que nos dê a direção para a gente seguir firme no propósito de vencer, para a honra e glória de Deus e para a alegria e exultação do nosso coração diante de um Deus que por nós tudo executa e que nos enche o coração de alegria mesmo nas maiores adversidades e que nos protege com o seu favor, como que colocando um escudo à nossa frente para nós atravessarmos a jornada sempre com um sorriso nos lábios, com uma alegria no coração e com um cântico de vitória para o louvor e glória do nosso Deus. Meu querido, talvez você esteja enfrentando uma grave crise agora. Talvez você e sua família estejam passando por uma dificuldade muito grande, eu não sei. Eu sei das minhas crises pessoais e das dificuldades que eu enfrento. Mas eu também não posso deixar de olhar à minha volta e olhar a situação de pessoas, membros da nossa igreja, irmãos de outras igrejas, amigos que temos na cidade, comerciantes, profissionais liberais, pessoas que estão literalmente sem renda nenhuma, precisando de ajuda. E nós podemos agora orar e pedir a Deus que nos dê força, condições de atravessar e vencer essas dificuldades e esses inimigos todos. Que Ele nos guie pela sua poderosa mão no caminho que devemos seguir, rumo à vitória. A vitória que Ele mesmo conquistou para nós na cruz de Cristo Jesus, a fim de que possamos ter sempre no nosso coração alegria e a certeza de que Deus nos protege, cuida de nós e, como diz a Bíblia, nos faz mais do que vencedores. Abaixe a sua cabeça, erga ou estenda as suas mãos. Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, o Deus de toda graça e de toda bondade, o Deus que é nosso Salvador por Jesus Cristo Senhor, o Deus que venceu e vence, como diz a Bíblia e a história, todas as batalhas que os Teus filhos, os Teus servos, os justos e os que Te buscam com sinceridade tenham que enfrentar na vida. Sejam pessoas, sejam problemas, enfermidades, dificuldades, seja o próprio Satanás, o diabo, que já está derrotado pelo nome e pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Ó Deus, venha ao nosso auxílio. Nos dá condição de atravessar essa luta, de vencer essas batalhas. Guia-nos pela Tua mão poderosa, amorosa,
em direção à tua vitória, à cruz de Jesus Cristo. E nos enche de alegria, pela certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, com o teu favor, vencendo as batalhas que a resistência humana não venceria, derrotando os inimigos espirituais que talvez pudessem nos derrotar, mas nos dando a certeza da vitória em Cristo Jesus para o louvor da tua glória. Eu oro abençoando esses queridos que se ajoelharam, que se levantaram, que ergueram as mãos, que estenderam as mãos. Eu abençoo a vida deles e profetizo, Senhor, a tua cura, a tua vitória. Profetizo a derrocada de Satanás contra a vida deles, em nome de Jesus Cristo. E abençoo a vida de cada um deles, Pai, para o louvor da tua glória. Abençoa a casa, a família deles, dê a provisão, dê o sustento. Faz milagres, Senhor, e dá alegria de viver para o Senhor, pela fé em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. E é no nome de Jesus Cristo mesmo que oramos agora, abençoando esses queridos. Amém. Glória a Deus, aleluia.